Olá pessoal, bem-vindos a esse novo canal de música em 432 Hz. O meu nome é Renato Eu sou a Angelique. e a gente criou esse canal para compartilhar com vocês o nosso trabalho. Nós temos um duo de flauta e violoncelo há mais de 30 anos e agora, recentemente, a gente descobriu essa coisa incrível, interessantíssima, que é tocar as nossas músicas com a afinação baseada no Lá 432 Hz. A Angelique, quando se deu conta disso, quando ouviu falar sobre isso, experimentou no violoncelo, né? Conta pra gente Sim. como é que você... Eu já tinha ouvido falar disso e não só ouvido falar, já tinha experimentado. Até tive um períodozinho de fazer música de época, né, no instrumento, réplica de instrumento de época. E aí já tinha experimentado essa questão de colocar a afinação um pouco diferente, né? Então, toda vez que eu experimentava isso, eu já achava interessante, já sentia alguma diferença. Mas aí, agora, dessa última vez, né, eu fui querer, vamos dizer assim, ir um pouco mais a fundo, vamos dizer assim. Então, coloquei especificamente 432, o lado do meu cello, né? E aí eu já achei que foi muito bom. Eu, particularmente, já senti. E daí eu propus para o Renato, de ele ver se dava certo, porque como a flauta tem uma construção diferente, né, que modifica completamente o eixo de afinação, dependendo da mudança que você faz, se for uma mudança muito grande, né? Mas o Renato conseguiu e o resultado foi super bom, né? Pois é, os instrumentos todos hoje em dia, desde uma certa época, eles são todos construídos para tocarem numa afinação de 440, Ou até 442 mais, ou sim. até mais. Então, O padrão, né? O padrão é exatamente. 442, ou às vezes até um pouquinho mais. Né? Então, isso era uma dúvida, né? Porque para a flauta chegar no 432 Hz, que é uma afinação mais grave, a gente precisa abrir bastante o tubo. E deu certo, a minha flauta ela teve essa possibilidade, né? E a gente foi então experimentar e realmente assim a gente pode falar para vocês da nossa experiência própria, né? A gente sentiu fisicamente assim a diferença. Foi bem nítido mesmo, porque durante muito tempo a gente buscou essa coisa de harmonizar em termos de afinação mesmo os instrumentos, porque não é tão simples assim, né? Tem uma coisa que quando a gente ouve alguma coisa afinada, parece que chegar naquilo é fácil, mas não é bem assim, né? E era uma coisa que a gente já vinha buscando fazia tempo, né? Enfim, a gente já tinha até conseguido chegar numa estabilidade de afinação, mas quando a gente colocou nossos instrumentos afinados com o Lá 432, né? Foi muito mais fácil de tocar as nossas próprias coisas de um jeito que parecia que já afinava com maior facilidade. Tudo assentava melhor, soava muito mais tranquilo também. A gente sentiu no corpo, é uma coisa impressionante, é uma paz, né? Uma organização do corpo, é como se tivesse tudo se assentado. É, bem isso. Para fazer uma analogia, é como se uma foto que tivesse completamente desfocada tivesse entrado em foco. Então a gente sentiu, Eu nem diria que tivesse completamente desfocado, mas tivesse assim, ligeiramente desfocada, que esse que é o ponto. Se tivesse completamente desfocada, né, incomodaria muito, a gente já buscaria logo. Mas como é só um pouquinho, às vezes a gente não se dá conta da diferença. exatamente. Ou que nem, por exemplo, aquele barulho de geladeira que quando para dá um alívio, né? A gente não estava nem percebendo aquele barulho, não estava nem percebendo que estava se incomodando com aquilo, mas quando para dá aquele silêncio, a gente fala, nossa, que tranquilidade, que silêncio, né? Então é uma coisa que fica fora de foco de um jeito sutil, como a Angelique falou, e incomoda, né? Você não consegue enxergar direito. E aí, quando entra em foco, aquilo fica nítido, fica claro, né? Isso, exatamente. Assenta, bem essa sensação de fica estável, né? Quando a gente procurou na internet, pesquisou sobre o assunto, a gente viu muitas pesquisas de pessoas que tiraram foto da água sob a influência de uma frequência 440 Hz e também sob a influência de uma frequência 432 Hz. A água em 432 Hz ela fica com
um aspecto muito mais bonito, né? Parecem cristais, as moléculas de água ficam bem organizadas, né? E quando a frequência é 440 Hz, ela fica mais opaca, não tem aqueles cristais todos, fica uma coisa bem diferente. Não forma um desenho nítido, né? Não forma um desenho nítido, exatamente. Um desenho meio confuso, né? Não é nenhum desenho, fica uma coisa meio borrada, assim, né? Então foi uma coisa que imediatamente também nos chamou a atenção, porque se a gente é 70% água, né, a gente está sob a influência dessas frequências, assim como a água se apresentou nessas fotos, né? Mas o mais importante é a nossa própria experiência, né? A gente vai pôr aqui para vocês também um exemplo disso. A gente vai pegar um trecho de alguma música e colocar em 440 Hz, 432, para vocês também compararem por vocês mesmos, né? Ouvirem, né? Cada trecho. Ouvirem e sentirem no corpo de vocês, né? O que acontece. E a gente está, vamos dizer assim, continuando, né? Nessa busca de experiencial, né? De ver, afinal de contas, o que é isso. Porque quando se fala frequência 432, é uma nota. Sim, é verdade. Mas o fato é que é uma referência. E o que me pareceu, né? É que o fato de a gente colocar a nossa referência, que é pular, né, nessa frequência, né, faz com que tudo se reorganize. E aí, disso que a gente está indo atrás de entender mais profundamente, né? Incrivelmente, assim, ficou mais fácil até de tocar. Sim, isso é verdade. O som, né, as questões técnicas dos instrumentos ficaram mais fáceis de se resolver, né, então o som flui mais. Ficou mais fácil de a gente procurar, inclusive, uma coisa que a gente chama em música que é timbrar os dois instrumentos, né? Que é para os dois sons dos dois instrumentos casarem bem, ficarem bem unidos, vamos dizer assim, né? Não ficar parecendo que cada um está tocando por sua vez e não está nem aí de estar junto com o outro, né? Tudo se harmoniza, né? Tudo fica mais redondo. E como a Angelique falou antes, a afinação entre os dois instrumentos fica mais fácil de realizar e fica mais precisa também. É impressionante, né? Uma coisa incrível. Então é isso. Esse vídeo é para falar sobre isso. A gente vai colocar composições nossas, vai colocar também música clássica, coisas de Bach que a gente toca, Vivaldi e outros compositores também, e também um trabalho de arranjos de MPB. Então, a MPB nesse formato de música de câmara para flauta e violoncelo com arranjos nossos. Então, em todos os estilos de música brasileira também, choros, canções, música instrumental. Tudo frevo. Sempre com essa instrumentação, né? Que somos nós dois. E daí a gente também está fazendo umas pesquisas aí que, enfim, vocês vão vendo ao longo dos vídeos que forem sendo colocados, né? Coisas que a gente vai acrescentar um pouquinho para enriquecer mais ainda, não ser só o som do cello e da flauta, né? Umas brincadeiras, umas experiências que a gente está achando bem interessantes também. Então é isso, sejam muito bem-vindos e aproveitem as listas das músicas em 432 Hz. Tchau.